Nosso estudo de hoje é a lição 33.2 do livro Estude Viva e tem por título Resignação e Resistência. De fato, há que se estudar a resignação para que a paciência não venha trazer resultados contraproducentes. Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Habitualmente falamos em tolerância como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Se nos refestelamos em conforto e vantagens imediatas no império da materialidade passageira, que nos importam desconforto e desvantagens para os outros? Esquecemos-nos de que um incêndio vizinho é ameaça de fogo em nossa casa e de imprevisto irrompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretecê-los para o bem no tear da vida. Se as circunstâncias revelam a incursão do tifo, não é compreensível cruzar os braços e deixar campo livre aos bacilos. Sempre aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Como reagimos diante do sofrimento e diante do mal. Se aceitamos penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta do compulsório merecimento. Civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitamente repetida contra a imundície. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser no rumo da sublimação pedem harmonia com ação persistente para que se preserve. Paz pronta ao alarme, construção do bem com dispositivo de segurança. Serenidade é constância operosa e esperança é ideal com serviço. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado e irremovível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Estudemos resignação em Jesus Cristo. A paz do Mestre não é símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade mascaradas de religião, num protesto firme que perdura até hoje. Gente, o texto de hoje vem falar para a gente sobre resignação e resistência. E vem trazer uma informação para a gente que ou a gente aprende por bem ou aprende por mal, não tem jeito. A gente vive num mundo material em que a gente vive buscando a estabilidade, com um prefixo ES, estabilidade. Então a gente quer ter um emprego que tenha um salário que seja razoável para atender as nossas necessidades, a gente quer tranquilidade dentro da nossa casa, dentro do conjunto de bens patrimoniais que a gente tem hoje. Mas aí acontecem situações de improviso. Emmanuel vem falando de algumas aqui. Ele fala, o lavrador, por exemplo, o aguaceiro e o granizo na chuva, quando vai cair na plantação, vai ser normal para ele. Agora, quando vem gafanhoto e tiririca, não, aí gafanhoto e tiririca, ele vai ter que tomar a iniciativa de fazer alguma coisa, porque aí ele começa a colocar em risco muito sério a própria plantação dele. Vai ter que tirar ele da zona de conforto. Então você está muito bem, como aconteceu, por exemplo, agora recentemente aqui na minha casa. De repente, a chuva aqui nesse terraço que eu estou agora, começou a levar água para dentro do meu quarto. Eu pedi para isso acontecer? Não, mas isso foi naturalmente desgaste do tempo. Um cano que já foi identificado, que quebrou por dentro da parede, né? Teve que quebrar a parede, trocar. Então, isso vai ter, vai provocar na gente aquilo que a gente chama de resignação. O que o Emmanuel fala para a gente? Ele vem falar para a gente que, nesse momento, a gente tem que procurar não nos desmantelar em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes. O que ficou? O que sobrou? E reentretecê-los para o bem no tear da vida. Quer dizer, o Emmanuel às vezes usa uma linguagem poética, uma linguagem até muito erudita, né? Para falar para a gente, olha, vai ter coisa que não tem jeito, vai cair um raio, e olha, isso tudo faz parte de uma programação para desenvolver na gente a inteligência. Quer dizer, a gente está sendo avaliado o tempo todo e a gente tem que pensar nisso. Nós somos espíritos vivendo no mundo material. Então,
Para a gente ser testado de verdade, tem que ser dessa maneira. Vamos primeiro ver como é que ele constrói, como é que ele conserta as coisas, como é que ele, depois que construiu, vamos ver agora como é que ele faz a manutenção das próprias coisas dele também. E aí vão acontecendo esses intempéries, esses acidentes, essas coisas que vão fazendo com que a gente previna daqui, previna dali, busque os meios mais seguros, mais duradouros para poder fazer a manutenção. Mas isso tudo está sendo teste para a gente, mais uma vez. A gente lembra que o Emmanuel, por exemplo, ele fala para a gente que as realizações materiais ela tem uma importância muito grande, porque é a partir das realizações materiais que daqui a pouco a gente vai abrir os olhos para as realizações espirituais também. E eu ficava tentando entender isso, como é que funciona isso? Na realização material, né? Eu que sou filho de nordestino, minha mãe do Ceará e meu pai de Minas Gerais, né? Eu estou falando da minha família do Ceará. O sonho da minha família lá era ter a casa própria. Aí você luta, e você vê como é que vai fazer, paga aluguel durante muito tempo, entra num financiamento desses loucos aí que, ainda bem que os bancos oferecem para a gente pagar em 30 anos, mas pelo menos ter a casa que é nossa. Quando você consegue realizar aquilo ali, você fica com uma satisfação, é uma coisa assim de vitória, né? Aí depois a gente começa a descobrir que eu posso e devo fazer isso também com as conquistas do espírito, com relação a aprender a perdoar, com relação a ser mais manso e pacífico, com relação a me entregar mais ao trabalho, me dedicar mais ao trabalho. Ou então, como diz o Emmanuel aqui, a gente se esquece às vezes que o incêndio do vizinho é uma ameaça de fogo em nossa casa. De imprevisto, do nada, irrompem chamas juntos de nós, comprometendo-nos a segurança. Até esses exemplos que ele veio falar aqui pra gente, tanto o aguaceiro da chuva, que pega tanto a gente aqui no Brasil, como também o granizo. Ele fala da plantação. A gente está vivendo aqui num lugar que é meio campo, meio cidade, mais para cidade do que para campo, mas aqui também o granizo faz um estrago muito grande e vai fazer com que a gente tenha que se mexer. Vai reclamar no primeiro momento, poxa, mas o meu prejuízo foi tanto, foi assim. Enquanto a gente estiver reclamando do prejuízo, a gente não está tendo a possibilidade de avaliar o quanto a gente está sendo testado espiritualmente. E o que se quer verificar mesmo é como é que você age diante das dificuldades. E a gente vai lembrando, né, que na verdade o valor do espírito está em como ele vai agir nas adversidades, como ele vai manter serenidade, manter resignação. Então ele bota aqui para a gente: se as circunstâncias revelam a incursão de tifo, já entra para o lado da medicina agora, porque quem está falando aqui é o André Luiz. É compreensível, não é compreensível cruzar os braços e deixar campo livre aos bacilos, não. É sempre aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade, porque a gente fica naquela conformidade e fica incomodado, sim, todas as vezes que tiram a gente de uma coisa chamada rotina. Mas a gente vai lembrar com Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando vai estudar a lei do trabalho, ele fala que educação moral é conjunto de hábitos adquiridos. E tem gente que consegue adquirir o hábito de estar sempre procurando soluções para os problemas. Essa pessoa é que vai estar realmente se preparando para o mundo. Outros vão estar, né, fugindo o tempo todo, procurando terceirizar o problema, procurando contratar pessoas de fora. Vou ter que chamar um eletricista para resolver, às vezes, um problema que é muito simples. É só você lá ligar o disjuntor, pegar um alicate e conseguir colocar a tomada certinho. Mas não, fica o tempo todo jogando para terceiros. Claro, tem profissionais para isso, precisam ganhar para isso, mas a gente precisa desenvolver na gente essa independência também, essa capacidade de você agir por si próprio. Ele termina dizendo: a civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitamente repetida contra a imundície. E nos domínios da alma, todas as conquistas do ser no rumo da sublimação pedem harmonia com ação persistente para que se preservem. Essa resignação que a gente está usando inicialmente para o lado material, daqui a pouco a gente está usando também para o lado espiritual, para nos manter serenos, equilibrados, calmos e
para frente com Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.